Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente tem o prazer de receber representantes da ANEFAC, Associação Nacional das Empresas de Finanças, Administração e Contabilidade. Nesse momento tão importante aí que as empresas do Brasil lutam para uma gestão de qualidade e transparência, nada melhor que o pessoal da ANEFAC para dar uma aula aqui para a gente. Antônio Carlos Machado e Milton Toledo, obrigado pela presença. Obrigado a você. Nós que agradecemos. Antônio, conta um pouco da história da ANEFAC. A ANEFAC esse ano está completando 50 anos de atividade. Originalmente, ela nasceu pela união de contadores norte-americanos que para cá vieram a trabalho. Originalmente eles atuavam no Instituto Norte-Americano de Auditores Independentes e para cá vieram a trabalho e nesse ínterim começaram a se reunir, né, reunir com seus amigos, enfim, reunir para trocar experiências desse novo país que eles estavam encontrando, e aí surgiu a ANEFAC como um braço desse instituto norte-americano, que hoje é o IMA, Institute of Management Accountants. Então surgiu desse grupo de profissionais e hoje estamos aí com 2.000 profissionais na área contábil, de finanças e administração. Então, Antônio, eu estava conversando com o Milton antes de começar o programa, porque o FAC do ANEFAC é Finanças, Administração e Contabilidade. Exato, mas, exato. Por exemplo, já existe o Conselho de Contabilidade. Qual que é a diferença da atuação, por exemplo, dos órgãos de representatividade de Finanças, Administração e Contabilidade para a ANEFAC? Tá. Os conselhos são entidades regulamentadas pelo governo e que eles têm a função de fiscalizar a profissão. Funciona como um sindicato, assim? Não, eles regulamentam e fiscalizam a atividade profissional. Tá? Você, para exercer uma atividade, para ser um contador, você precisa ter um número, um registro no conselho. Para ser um administrador, igualmente. A ANEFAC não é uma instituição sindical, não é uma instituição patronal, são profissionais que se unem regularmente para tocar experiências, para praticar um network e através do network exercer um crescimento profissional. Né? O que nós colocamos na ANEFAC é que nós somos um grupo de executivos que atuam na área financeira, que atuam na área administrativa, que atuam como contadores na área contábil, mas cujo foco é trocar conhecimento através do network e com isso aprimorar o seu relacionamento profissional, aprimorar a sua capacitação. Então não é nenhuma atividade que faz fiscalização, que regula a atividade. Entendi. É um conjunto de profissionais que se unem para trocar experiências e com isso aprimorar, capacitar cada vez mais o seu expertise. Ok. Milton, quem que pode participar da ANEFAC? Então, nós temos, nosso foco, como o Machado comentou, são profissionais da área de administração, de contabilidade e de finanças. Mas, naturalmente, outros profissionais também, por exemplo, auditores,
advogados, por terem alguma relação com esses profissionais, acabam tendo interesse na NEFAC, porque a convivência com esses executivos acaba levando alguma informação que eles precisam, enriquecendo o dia a dia deles. Entendi. Antônio, você citou uma coisa muito importante agora, que todos lutam para que possam crescer em suas respectivas carreiras, a questão do networking. E a NEFAC proporciona isso? Sim, sim. O nosso foco é o network, né? É o crescimento pelo network, a capacitação pelo network, né? Para o associado, nós devolvemos para ele um campo, a possibilidade de estar participando de eventos, de reuniões técnicas, de acessar profissionais já devidamente formados, respeitados no mercado, onde você pode, com isso, exercer melhor a sua profissão, né? Então, nós entendemos que o network é um campo onde você consegue fazer isso, porque é um network sadio, que é o que nós propiciamos aos nossos associados, em todos os nossos eventos. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com um network sadio? É onde ele vai poder ter acesso a todos os profissionais estarão ali para recebê-los, porque todos querem trocar informações, trocar conhecimento, ainda mais num Brasil tão complexo como o nosso, não só na área tributária, mas na área administrativa, na área financeira. Então é importante essa convivência com outros pares para você estar sempre devidamente atualizado. Agora, Antônio, a questão da atualização que a NEFAC proporciona, cita alguns exemplos práticos assim da... Nós temos regularmente reuniões técnicas, nós temos comitês técnicos sobre variados assuntos, tá? O profissional pode participar ativamente desses comitês e algumas reuniões são, por exemplo, pontuadas para contadores que necessitam de atingir um número mínimo de horas de capacitação junto ao Conselho Federal de Contabilidade. Então, deixa eu fazer por exemplo, tá? Um adendo nessa história que eu achei interessante que o Milton estava falando para mim no começo. Quer dizer, para você manter nas diversas categorias aí o seu registro regional, sim. Você é obrigado a ter um número X de atualizações de horas ou de cursos. Isso, eu não sabia disso. Vou citar o exemplo do contador. Tá? Contadores de empresas de grande porte, que são empresas que faturam mais de 300 milhões de reais por ano, ou auditores, eles necessitam ter 40 horas ou 40 pontos de educação continuada, e essas 40 horas ou 40 pontos têm que ser comprovados junto ao CFC, ao sistema CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Certo. Tá? Vários dos nossos eventos são pontuados nesse sistema de educação continuada do Conselho. Então, você participando desses eventos, você atinge o número mínimo para que você possa exercitar a sua atividade como contador ou como auditor, como contador de empresa de grande porte ou como auditor. Tá? Eu acho que vale a pena um complemento. Quando o Machado comentou 40 pontos ou 40 horas, é porque existem algumas possibilidades de fazer essa atualização, só que nem todas é 1 para 1. As atividades que são feitas na NEFAC é 1 hora de atividade, uma pontuação. E aí você imagina o dia a dia das empresas, todas as obrigações que ele já tem, ele tendo que se ausentar da empresa 40 horas, uma média, para cumprir isso e continuar com o registro que ele tem direito, né? Então, Entendi. Sem dúvida, pontualmente é uma coisa, agora, regularmente, mais as atividades que ele já tem na empresa é uma preocupação, né? A gente que vivencia isso, atua na área contábil, quando você fala 40 horas, você fala, bom, é uma semana de treinamento por ano, né? Mas o dia a dia do executivo que atua na área contábil é extremamente complexo, demanda muito do tempo do contador, e essas 40 horas são 40 pontos, né? Não são fáceis de serem obtidos. Então, há uma necessidade de você ter uma associação ou uma entidade como a nossa, por exemplo, que te
te coloque em campo para você conseguir essa validação que é anual. Né? Todo ano você tem que obter esses 40 pontos, né? Em temas variados. Então, para a gente, isso a ANEFAC nos propicia esse campo muito facilmente. Né? E, obviamente, você tem que ajustar a sua agenda para poder participar. Sim, e também, Antônio, é uma coisa que não é uma coisa figurativa, na verdade. Que o nível de especialização hoje nas diversas atividades é uma coisa que ou você se atualiza ou você está fora. Você está fora, né? Quer dizer, não é uma questão de escolha para constar em currículo, né? Não. E a gente também, na nossa área, né? Eu sou contador, então eu falo um pouquinho mais da área contábil, porque é a minha vivência do dia a dia. Na verdade, você não deve, no caso da educação continuada, que é o tema que nós estamos discutindo aqui, você não deve entender isso como uma obrigação, né? Eu tenho uma obrigação de atingir os 40 pontos para poder continuar exercendo a minha atividade. Muito pelo contrário, você tem que se aprimorar constantemente. Por quê? Porque o outro está se aprimorando também. Você tem que entender que isso é uma educação. Que o mercado exige, não é isso? A complexidade. E olha, eu vou dizer para você, são tantos temas hoje na área contábil, que quando você menos imagina, você percebe que falta ainda uma capacitação, um ponto a mais para ser discutido, por mais experiente que você já seja. Entendi. Tá? Agora, Antônio e Milton, a ANEFAC está fazendo 50 anos e está passando por uma fase de expansão física agora, isso de ter a sua representatividade em outros pontos do país, outras capitais. Fala um pouco para a gente sobre essa expansão da ANEFAC. A ANEFAC sempre teve a proposta, né, até o próprio nome já diz ali, de ser uma entidade nacional, né, para poder tratar esses temas que o Machado colocou aqui, não só São Paulo, que é onde ainda tem muitas ofertas desse tipo de serviço, né? Então é uma entidade nacional. Hoje nós estamos com 10 capitais, né? A última, a da vez, é Recife e Brasília, que está entrando agora. E replicar, fazer acontecer com as particularidades regionais de cada capital, né? Que o Brasil é muito grande, levando o que a gente já faz muito bem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas maiores capitais, né? Entendi. Agora, a gente passa por um momento conturbado no Brasil aí, em relação ao momento quente da política e, como eu disse no começo, a necessidade de atuação de modo transparente. Como que a ANEFAC pode contribuir nesse momento atual que a gente passa? A ANEFAC tem uma preocupação muito grande, né? O próprio Machado colocou. Nós somos uma entidade de executivos. E a ANEFAC tem feito algumas atividades, né, já há muitos anos, para valorizar o trabalho desses executivos. Então, um desses trabalhos é um prêmio que já acontece, está no 22º ano, que ele pega todos os balanços que são publicados de alguma forma, então as empresas não se inscrevem, né, todos os balanços que são publicados, são analisados pelos mestrados e doutorados da FIPECAF, que é hoje uma faculdade que tem um bom valor na área de contabilidade, né? E a gente trabalha o quesito transparência e converte isso num prêmio, que é o Prêmio Transparência, que já existe há 22 anos, e a gente premia, além de premiar a empresa, premia o executivo e naturalmente a equipe dele, que o contador é o responsável por essa atividade, né? Então tem a ver com o objetivo original da empresa, né? E você falou muito bem a questão da transparência, né? É um ponto muito importante, ainda mais no momento que a gente vive, né? E até pensando nisso, todos os anos esse evento acontece, são até 25 empresas, né? Oscilam, porque muda-se as equipes, muda a forma de fazer, o próprio critério que é estabelecido pela FIPECAF, ele muda também, ele vai se aprimorando, né? Buscando sempre a transparência e como compartilha os dados com o mercado, mas esse critério ele vai melhorando, aumentando a cada ano, né? Então, esse ano, pensando nisso, no final de novembro, a gente vai promover um encontro dessas empresas, das ganhadoras, né?
mais as auditorias que trabalham junto com a ANEFAC. Isso deve acontecer mais ou menos no final de novembro, justamente para trocar informação entre eles, saber o que uma empresa está fazendo, o que a outra empresa está fazendo e que não está sendo aplicado, visando a compartilhar essas melhores práticas, né, para que isso se estenda nas empresas como um todo, para beneficiar os executivos, beneficiar a própria sociedade, né, que sem dúvida, se está forte hoje a questão da transparência, a tendência é só aumentar ainda mais essa importância, né? Entendi. Agora, Machado, uma pergunta para você, de curiosidade minha. O Milton Toledo acabou de falar sobre a metodologia da premiação do troféu de vocês, do Transparência. Aí ele falou assim, poxa, o pessoal publica os balanços, é isso? Me corrija se estiver errado. Sim, sim. E aí as pessoas analisam, quer dizer, a gente que está de fora não entende, pensa que é só todas as publicações de balanço são iguais, quer dizer, existem aprimoramentos nessa metodologia, né? É sim, isso? Sim. A área contábil ela é regida por um conjunto de orientações, né? Nós chamamos de procedimentos, orientações. O que nós buscamos premiar, né? A ANEFAC, juntamente com a FIPECAF e a Serasa Experian? Nós procuramos premiar aquelas empresas que vão além desse básico, né? Então, o Comitê de Pronunciamento Contábil ele dá a orientação principal, orientação mestre, para que todas as empresas atendam. Quando você faz uma publicação das suas demonstrações financeiras, que é um conjunto de relatórios, não é um relatório, quando a gente fala balanço, né, é um relatório de um conjunto de relatórios. Quando as empresas divulgam esse conjunto de relatórios, nós incentivamos que elas passem do limite no que tange as orientações padronizadas, as orientações as normativas. E o que é passar do limite? Né? É você colocar, e vocês que são da área de comunicação sabem muito bem, muito melhor do que a gente, colocar de uma forma clara aquilo que efetivamente aconteceu com a empresa. Citar as questões relevantes, aquilo que de fato o leitor das demonstrações financeiras deve se ater. Não se utilizar de mecanismos que não conduzam o leitor a ter uma adequada interpretação da situação patrimonial e econômica, financeira daquela entidade. Falar de uma forma objetiva, uma forma clara, aquilo que a empresa de fato realizou naquele período em que ela está prestando contas. Entendi. Agora, Antônio, isso exige que também vai se relacionar com aquilo que a gente estava falando das qualificações que a ANEFAC proporciona para os seus membros. Isso exige do contabilista uma sair de uma posição de verticalização, ele transitar aí por uma coisa que ele nem se cogitava na antiga atribuição do contador. Nós tínhamos aquela visão que o contador ficava na salinha apartado de todo o negócio. Isso. Não, hoje é completamente diferente. Com a harmonização das práticas contábeis, da qual o Brasil faz parte, são mais de 170 países que estão harmonizando a sua contabilidade, o contador mais do que nunca ele tem que sair daquela posição passiva, daquela posição de receber informações, dados e traduzir isso para um demonstrativo contábil, financeiro. Ele tem que sair dessa posição, instigar a administração a responder, porque não é o contador que produz a informação, é a empresa que produz a informação. Ele tem que produzir, instigar a administração a bem informar. E, obviamente, traduzir aquilo em demonstrações financeiras, né? Esse é o papel do contador, traduzir a gestão, traduzir as informações, traduzir o espelho da gestão em informações úteis para a decisão. Então o contador tem que sair daquela passividade, sim, e atuar, entender o negócio e fazer com que esse entendimento seja transpassado ou colocado isso de uma maneira clara dentro dessas demonstrações financeiras. Ok. Bom, gente, o programa Nova Cidade de hoje recebeu
a NEFAC, através de seus representantes, Milton Toledo e o Machado. Gente, eu queria que vocês deixassem um convite para quem não conhece a NEFAC, como é que faz para se associar, conhecer os cursos que vocês promovem. Bom, eu acho que, primeiro eu agradeço o espaço aberto aqui para a NEFAC, né? Se você é um executivo da área de administração, contabilidade ou finanças, e ou quer atuar como executivo de qualquer empresa, eu falo por experiência própria, né? Foi assim que eu me aproximei da NEFAC. Acho que visita o nosso site, né? Veja os temas que a gente promove. Essas reuniões técnicas que o Machado comentou são mais de 100 reuniões por ano, né? Os temas sempre atualizados, né? Vem nos conhecer através de uma dessas reuniões, um tema que interessar para vocês. Com certeza vai ter alguém com mais experiência ali e vivência na NEFAC para compartilhar, explicar como a NEFAC funciona no dia a dia, né? Eu tenho certeza que só tem a somar para quem quer ser um executivo, né? Como o Milton colocou, o acesso do nosso site já está todas as informações, é muito simples se associar, mas mais do que se associar, o que nós colocamos é participar da nossa entidade. A nossa entidade, ela prepara um campo, mas é necessário que você entre para o jogo. Nós colocamos um campo propício para o network, mas você tem que participar desse exercício, né? Seja nas comissões técnicas, seja nas reuniões técnicas, em vários eventos como o Prêmio Transparência, que é assim que você vai se capacitar cada vez mais, estar melhor preparado para esse mundo constante, de desafios constantes que as nossas profissões, na área financeira, na área contábil, na área administrativa, nos colocam todo dia, né? Ok, bom, gente. Milton Toledo, Antônio Carlos Machado, obrigado pela presença e a Nova Cidade volta na próxima semana.